O tema da aula de hoje é questão racial e gênero. Como fundamentação, foram utilizados um artigo e um livro. O Infame Comércio, Propostas e Experiências no Final do Tráfico de Africanos para o Brasil, 1800 e 1850, e o livro da pensadora Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. O sistema escravista definia o povo negro como propriedade, já que as mulheres eram vistas não menos como os homens como unidades de trabalho lucrativas. Para os proprietários de escravos, elas poderiam ser desprovidas de gênero. Nas palavras de um acadêmico, a mulher escrava era, antes de tudo, uma trabalhadora em tempo integral para seu proprietário, e apenas ocasionalmente esposa, mãe e dona de casa. A julgar pela crescente ideologia da feminilidade do século XIX, que enfatizava o papel das mulheres como mães protetoras, parceiras e donas de casa amáveis para seus maridos, as mulheres negras eram praticamente anomalias. A maior parte da historiografia da escravidão tem uma influência marcante do discurso abolicionista, sobretudo quanto às explicações sobre a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no século XIX. Vários autores têm enfatizado o quanto é problemático falar de um discurso abolicionista no singular, evidenciando a diversidade de propostas em jogo no final daquele século. Como mulheres, as escravas eram inerentemente vulneráveis a todas as formas de coerção sexual. Enquanto as punições mais violentas impostas aos homens consistiam em açoitamentos e mutilações, as mulheres eram açoitadas, mutiladas e também estupradas. O estupro, na verdade, era uma expressão ostensiva do domínio econômico do proprietário e do controle do feitor sobre as mulheres negras na condição de trabalhadoras. Os abusos, especialmente infligidos a elas, facilitavam a cruel exploração econômica de seu trabalho. As exigências dessa exploração levavam os proprietários da mão de obra escrava a deixar de lado suas atitudes sexistas ortodoxas, exceto quando seu objetivo era a repressão. Assim como as mulheres negras dificilmente eram mulheres no sentido corrente do termo, o sistema escravista desencorajava a supremacia masculina dos homens negros, uma vez que maridos e esposas, pais e filhos eram igualmente submetidos à autoridade absoluta dos feitores. O fortalecimento da supremacia masculina entre a população escrava poderia levar a uma perigosa ruptura na cadeia de comando. É pesado, né? É um assunto pesado. Confesso que é um assunto que dá nó na garganta, porque é uma realidade simplesmente inacreditável, mas é uma realidade que a gente precisa discutir. Para ser sincero, eu não sou mulher e muito menos negro. Mas eu enquanto estudante de história, eu gostaria de contribuir de alguma forma para esse debate. A Angela Davis escreve de forma muito precisa e muito triste, muito chocante até, a realidade das mulheres negras no período na condição de escravizadas. Além de serem açoitadas e mutiladas, elas eram também estupradas. Então a violência sexual era uma forma também de reforçar uma relação de dominância entre o proprietário e a mulher negra escravizada. E isso é doloroso. Porque o racismo, pessoal, ele atinge as pessoas da população negra. Ela não atinge pessoas brancas. Não existe a teoria de racismo reverso. Não existe isso. Quem diz isso, provavelmente não estudou história. Não sabe o que é. Racismo reverso é uma falácia. É um revisionismo histórico muito grande. E é dentro disso que eu quero falar, e é dentro disso que eu quero trazer algumas reflexões. Angela Davis, ela tem uma intencionalidade ao descrever essa realidade. Ela não está simplesmente falando, ela não está simplesmente descrevendo para te chocar. Ela quer te chocar, mas ela quer plantar uma semente em você.
uma semente revolucionária. Nós só vamos, nós podemos e vamos mudar a nossa realidade. Eu, enquanto estudante de história, você que está me assistindo, mas acredito no Brasil, e também meus colegas que também estão assistindo aqui e que acreditam também no Brasil, acreditam no país, a gente pode mudar. Partindo do pensamento de Angela Davis, nós podemos fazer a diferença. Podemos fazer muitas coisas, nós podemos alterar a nossa realidade. Nós podemos acabar com o preconceito, nós podemos acabar com a violência. É claro que a violência, eu não sei se é possível acabar com a violência, mas eu acho que a gente pode, se a gente se esforçar, se a gente pensar racionalmente, se a gente for atrás e se posicionar, a gente pode conseguir. A gente pode fazer grandes coisas com esse tipo de leitura. Angela Davis, ela não está simplesmente escrevendo por escrever, como eu já falei. Mas ela é uma mulher, ela é uma pensadora. E lendo toda essa descrição, eu fiquei pensando em muitas possibilidades. É claro que a gente, através do voto, a gente vai lá, a gente acredita no candidato, mas eu acredito que as pessoas vão mudar se os historiadores e os estudantes de licenciatura em História começarem a ler Angela Davis. Começarem a ler, por exemplo, começarem a ler um pouco de Lélia Gonzalez. Inclusive, eu pretendo me aprofundar mais na literatura dessas duas pensadoras, porque elas porque elas podem nos ajudar a compreender a nossa realidade. Lélia é brasileira, Angela Davis é americana, mas o que elas abordam é algo que acontece não só nos Estados Unidos, mas também no nosso país, no Brasil. Angela Davis, essa descrição que ela deu, ela é atual, é possível dialogar com a dinâmica social do nosso país e também com a nossa própria história. É possível, mas uma questão que eu gostaria de fazer com vocês. A gente está trazendo todas essas questões para a sala de aula. Hoje a gente está só simplesmente cumprindo o protocolo, cumprindo hora, cumprindo aula, cumprindo metas. A gente está sendo o quê na sala de aula? A gente está trazendo esse debate para a sala de aula. Mas os alunos provavelmente não vão compreender. Tem alunos que não têm um repertório para isso. Mas a gente pode, por exemplo, fazer isso no ensino médio. Nós podemos trazer, por exemplo, Lélia Gonzalez para o ensino médio. Nós podemos trazer, por exemplo, a Angela Davis, o debate dela traz essa descrição. Os alunos têm que compreender isso. É isso que vai fazer a nossa realidade mudar. É isso que vai fazer a gente poder avançar e também fazer história. Porque esse é o lema do meu curso. O Brasil precisa de gente que faça história. Nós precisamos de uma história, nós precisamos escrever, nós precisamos evidenciar, nós precisamos dar mais, não dar voz, mas dar possibilidade de diálogo. Dialogar. Entendeu? Porque a gente vai ter uma diversidade de alunos, mas muitos deles serão negros. Nós vamos ver casos de racismo, de abuso sexual na sala de aula. A gente vai ficar como? Se a gente não está falando sobre isso, onde a gente vai resolver o problema? É claro que é muito difícil. A gente não, muitas vezes a pessoa tem um pensamento tão errado, tão retrógrado, que é difícil. É impossível despertar algum tipo de senso crítico na pessoa. Parece que é impossível, mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar. O professor, ele também é um militante. Ele também é um agente político.
E a gente só vai fazer isso e a gente só vai mudar nossa realidade lendo Lélia Gonzalez, Angela Davis. E também a gente precisa conhecer um pouco da história dos povos originários e do povo africano. Porque foram eles que estavam, porque eles foram escravizados. Eles têm uma cultura que muitas vezes a gente desconhece. Muitas vezes a gente está só apegado, por exemplo, ao descobrimento do Brasil, à independência do Brasil, e está esquecendo daqueles que estiveram ali, que estiveram sempre ali. Os povos indígenas sempre estiveram ali. Os povos africanos eles não estão apenas na escravidão, eles sempre estiveram ali, sempre estiveram com a sua cultura, com um continente inteiro. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo. Se você tem algum tipo de sugestão, eu gostaria muito que vocês comentassem aqui alguma sugestão de vídeo, porque eu gosto muito quando vocês interagem comigo. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e fui!